não somente venha nos visitar, mas que Ele venha fazer morada, que nós sejamos a casa do Santo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nós te entronizamos, Pai, porque os levitas são feitos para isso, para te adorar, para engrandecer o teu nome. Está no nosso DNA. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. No nome de Jesus, que nós possamos viver algo novo no Senhor. Senhor, tira todo medo que nos impede de viver as tuas promessas. Tira todo medo, Senhor, que nos impede, Senhor, de viver o que o Senhor projetou para as nossas vidas. Faz, Senhor, o nosso coração arder pela sua presença. Faz o nosso coração desejar estar contigo todos os dias da nossa vida, até a eternidade. Toma, Pai amado, conosco esta noite. Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a glória do seu nome e vem com o seu fogo, Senhor, queimar o nosso interior. Senhor, venha, Senhor, transformar o nosso interior. Encha-nos da sua presença. É o que eu te peço, fala conosco. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos para ouvir a sua voz. Que o nosso coração, Senhor, esteja aberto, Senhor, para receber a sua palavra e guardar, e para nós seguirmos em pregar contra ti. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Santo Espírito, faz arder em nós a sua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Peguei eles de surpresa, mas quem é bênção, né? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero pedir para vocês abrirem Isaías 55, versículo 8 e 9, é o que nós vamos ler aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus usa as pessoas imperfeitas. O tema da mensagem é: sim, Deus usa as pessoas imperfeitas. E daí? Ousada, né? Abusada, mas e daí? E é justamente, eu já vou entrar com a boa notícia, porque a palavra de Deus, ela é o que nós precisamos neste momento, nesses dias de dor, nesses dias que nós temos enfrentado tantas perdas, né? Muitos de nós com o coração enlutado, mas o Senhor é a nossa esperança e a nossa morada não é aqui. A nossa morada é nele. E que nós possamos nos dispor para que Ele venha trazer esperança a outras vidas através de nós. Isaías 55, 8 e 9 diz: o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão acima dos seus.
é uma boa notícia ou não é? Os pensamentos do nosso Pai não tem nada a ver com os nossos pensamentos. Nós temos pensamentos muito limitados. E o tema da mensagem ele é justamente que Deus usa pessoas imperfeitas por causa dessa questão. Porque Deus não nos vê com os olhos que nós olhamos um para os outros. Se você, às vezes, se sente limitado, se sente incapaz, se alguém também age com você como se você não fosse nada, como se você não tivesse potencial, como se você não tivesse futuro, como se as pessoas não te dão oportunidade porque não acreditam na sua capacidade. Não fique triste, isso é um bom sinal, sabe por quê? Porque o que as pessoas pensam a seu respeito não te define. O que as pessoas falam a seu respeito não te define. As tuas falhas não te definem. O muito estudo ou pouco estudo não te define. Você ter dinheiro ou você não ter dinheiro não te define. Você ter saúde ou você não ter saúde não te define. Você ser extrovertido ou você ser sério não te define. O que te define é o que aquele que te criou e que te projetou e que acredita em você pensa de você. Porque ele não só pensa, mas ele sabe. E por isso ele tem planos de paz para cada um de nós. Pois ele nos criou e ele sabe que a essência que existe dentro de nós vem dele. O que nós precisamos não é ser super-heróis, ser super mulheres, super homens. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos nos colocar à disposição do nosso Pai. E eu quero compartilhar com vocês uma história, não é história, mas característica de dois personagens que nos últimos meses têm andado comigo. Deus tem usado muito eles para me ensinar muitas coisas. Coisas que eu acreditava que eu sabia, mas Deus tem mostrado para mim que eu precisava olhar com mais atenção. E um desses personagens é Raabe. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas eu acredito que a maioria já ouviu falar de Raabe. E a história de Raabe, ela começa ali em Josué, no versículo 2, do 1 ao 22, e depois no 6, do 17 ao 25. Vocês não precisam abrir, mas depois que se vocês puderem, parem um pouco, tirem um tempo, lê Josué inteiro. E eu aconselho também, já aproveita e lê Juízes inteiro, porque nós vamos entrar um pouquinho em Juízes também. E aqui, falando de Raabe, já dentro do primeiro versículo que nós lemos de Isaías, sobre os pensamentos de Deus, nós vamos ver que Raabe, eu não sei como que seria nos dias de hoje uma situação como a de Raabe. Talvez fosse igual, porque às vezes a gente acha, nossa, no tempo passado eles eram muito rígidos, mas hoje ainda a gente é muito politicamente correto, a gente é muito falso moralista, a gente finge que compreende um monte de coisas, mas a gente compreende tudo, aceita tudo aquilo que não é para aceitar, mas aquilo que é para compreender, aquilo que é para aceitar, que é o que vem do Pai, a gente tem dificuldade de entender. Raabe, ela era uma mulher que ela era prostituta. E Raabe, ela morava em cima dos muros da cidade de Jericó, num dos pontos mais altos que tinham da cidade. Da casa dela dava para ver a cidade inteira. E naquele período, Josué havia enviado 2 espias, porque Deus havia prometido que eles iam tomar aquela cidade. Então Josué envia 2 espias, e esses espias, eles vão à casa de Raabe. Raabe recebe eles lá, e os poderosos da cidade ficam sabendo e vão até a casa dela para questionar onde estão aqueles homens. E Raabe diz que realmente ela recebeu aqueles homens na casa dela, mas ela não sabia quem eles eram. E aí ela fala para esses homens, olha, se vocês saírem em busca deles agora pelo caminho, vocês vão conseguir encontrá-los, porque não faz muito tempo que eles saíram daqui. Mas isso não era verdade. Raabe havia escondido os 2 espias, mas não é não é essa parte da história que eu quero abranger.
Raabe esconde aqueles 2 homens porque ela sabia quem eles eram. Melhor dizendo, ela sabia quem era o Deus deles. Ela não sabia porque ela o conheceu, ela não sabia porque ela viu os milagres que ele havia feito para poder tirar o povo de Israel do Egito. Ela não sabia porque ela havia presenciado curas, ela não sabia porque ela havia presenciado pessoas serem ressuscitadas. Não, ela sabia porque ela tinha escutado falar. Ela escutou falar das coisas que o Deus de Israel fazia pelo seu povo. E ela acreditou. E por ela acreditar, ela escondeu esses homens. E quando ela escondeu esses homens, ela fez um acordo com eles. Eu escondo vocês aqui, numa hora certa vocês saem daqui. Mas vocês precisam me prometer que quando vocês invadirem a cidade, vocês vão poupar a mim e a minha parentela. E assim foi feito. Raabe foi poupada. Quando eles invadiram a cidade, tomaram, todos foram mortos. Porém, Raabe e a sua família permaneceu e ainda passou a viver no meio do povo de Israel. E onde eu quero chegar? Raabe era uma mulher improvável. Era uma mulher imperfeita. Se nos dias de hoje ser prostituta, que todo mundo diz que é uma profissão, tem lugar aí que eu acho que até legalizou. Imagine naquela época o quanto ela não deveria ser rejeitada. O quanto ela não deveria ser difamada, o quanto ela não poderia frequentar todos os lugares, como as pessoas olharam para ela. E no entanto, Raabe, essa mulher improvável, que ela, diferente de muito de nós, que temos vivido os milagres do Senhor nas nossas vidas, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos filhos de Deus, muito diferente de nós. Ela creu em alguém que ela nunca teve sequer uma experiência com ele. Olha, talvez você pense, mas eu não tenho grandes experiências com Deus. Às vezes eu não escuto nem Deus falar. Mas eu tenho certeza que uma experiência você deve ter tido. Uma que você tenha percebido, né? Porque com certeza todos os dias você tem uma experiência, às vezes não percebe. E a Raabe não, ela não teve essa experiência, mas ela creu de todo o seu coração. E é tão incrível a história de Raabe, que ela, no final das contas, Raabe, além de passar a conviver com os israelitas, Raabe, ela passou a ser parte da genealogia de quem? Do nosso amado Salvador Jesus. Raabe faz parte da genealogia. Eu me encantei pela história de Raabe. E por que Deus tem me chamado muita atenção? Porque quantos de nós, eu, por exemplo, me colocava em situações que parecia que todo mundo era mais espiritual, todo mundo era mais preparado, todo mundo era melhor. E eu tinha muito que aprender e os anos passavam e eu deixava de viver o melhor de Deus para a minha vida. E olha, e eu vivi experiências grandiosas com Deus, diferente de Raabe. Deus já falou comigo, Deus já me usou para falar com alguém, já usou alguém para falar comigo, Deus já me livrou da morte, Deus já me curou, Deus já salvou através da minha vida, Deus já fez milagres que eu presenciei. Eu vi coisas que Raabe só ouviu falar, eu vi. E muitas vezes eu não tive o posicionamento de Raabe. Muitas vezes Deus me deu a oportunidade de viver coisas nele. E eu disse, quem sou eu, gente? Eu disse, eu acho que é melhor esperar. Eu não estou pronta. Não é o momento. Quem sou eu para falar, sendo que Ele é o Deus? Quem manda e quem é que capacita? E é Ele. E aí, o outro personagem que tem me chamado bastante atenção é Gideão, que está lá em Juízes 6, do 1 ao 16. No capítulo 1,
de Juízes 6, no versículo 1 de Juízes 6, faz um resumo bem breve de como funcionava a vida dos israelitas naquela época. Depois, se você tiver a oportunidade de ler, leia com calma, faça anotações. O Espírito Santo vai te mostrar umas coisinhas e nós vamos ver como nós, nos dias de hoje, somos tão parecidos com aquele povo naquela época. É um povo que fazia e acontecia de errado. E aí depois ia lá e clamava a Deus por puro remorso ou desespero, porque estava numa situação delicada. E aí Deus ia e levantava um juiz para poder ajudá-lo a sair daquela situação. Mas também não é isso que eu quero destacar. Eu quero destacar Gideão como aquela pessoa que, assim como muitos de nós, se via como um improvável, uma pessoa imperfeita, uma pessoa despreparada e uma pessoa incapaz. Gideão, naquela época, os medianitas, eles estavam invadindo a terra dos israelitas, pegando as suas plantações. Então Gideão, ele estava ali trabalhando nas escondidas, e o anjo do Senhor chega diante do Gideão e chama ele de forte e corajoso. Eu sou contigo. E aí Gideão, como muito de nós, vira para o anjo do Senhor e começa a questionar. Se o Senhor é conosco, por que Ele está deixando a gente passar por toda essa situação? Por que nós estamos vivendo? Por que os medianitas estão praticamente nos engolindo? Se o Senhor é conosco. E ele não prestou atenção que o anjo do Senhor disse que eu sou contigo. Se ele estava trabalhando ali, vamos parar para pensar, se ele estava trabalhando ali, escondidinho, será que realmente seria impossível os medianitas encontrá-lo ali? Claro que não. Não seria. E aí, quando o anjo do Senhor começa a falar, então o anjo do Senhor fala para ele, vai lá e destrói tudo, toma a terra deles, toma posse, né? Liberta o povo de Israel. E o que ele faz? Como muitos de nós, como eu, muitas vezes, ele começa a dar desculpas. Primeiro ele começa a questionar o anjo. Questiona e praticamente reclama, né? Mas cadê o Deus, né? Praticamente ele fala, vou usar as minhas palavras, cadê o Deus que fazia e acontecia lá pelos nossos pais, coisas maravilhosas, mirabolantes, e hoje deixa a gente padecer nas mãos dos medianitas? E quantos de nós hoje, nos dias de hoje, períodos de pandemia, quantas vezes vocês já escutaram alguém falar, cadê Deus que é todo poderoso? Por que Ele não impede tanta gente boa morrer? Tanta gente boa ser contraída? Por que Ele não elimina esse vírus da terra? Por que a gente tem que passar por isso? Muitos de nós chegamos para o Senhor e agimos como Gideão. E aí Gideão, ele continua e o anjo fala para ele, olha, vai lá, toma a terra porque eu sou contigo. Vai nessa tua força que eu sou contigo. Aí, o que você pensa? Deus, quando Deus fala para ele, vai nessa sua força, ele não fala, vai nessa sua força, que com a sua força você vai vencer. Não, ele manda, vai na sua força, mas eu vou garantir a vitória para você. Eu estou falando, é eu que estou te mandando. Gente, vamos entender uma coisa, quando Deus manda, Ele garante. Não somos nós não temos a capacidade, nós não temos a força, nós não temos o poder, nós não salvamos ninguém. Não sou eu, Elaine, que vou chegar aqui e falar bonito, uma palavra, né? Vamos decorar um texto, vamos tentar falar bonito e vamos tentar surpreender. Pode impressionar? Pode impressionar, mas não vai salvar, não vai curar, não vai libertar, porque eu não tenho esse poder. Mas se o Senhor falar, Elaine, vai lá, declara a cura, no nome de Jesus, a cura vai acontecer porque é Ele, não é sobre nós, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Nós somos improváveis, mas o Senhor ama os improváveis, porque a glória vem para Ele. E Gideão, depois de fazer toda aquela novela, né? Depois de questionar, depois de colocar Deus à prova, que Deus tinha que provar para ele que era Ele mesmo. E olha como Deus é paciente. Vou te contar.
Se fosse eu falar, quer saber, fica aí. Mas não, Deus foi lá e provou que era ele. E aí Deus deu todas as coordenadas de como ele ia ir lá e livrar os israelitas. E resumindo, ele separa um exército de 32 mil homens. Aí, né, pensa, dentro dele deve ter pensado, já tá ganho, 32 mil, só chegar lá, eles já vão correr de nós. Mas aí Deus pega e fala, não, tem muita gente aí, vem cá, vamos dar um processo seletivo, tirar um pouquinho. E no primeiro processo, 22 mil homens vão embora, voltam para casa. Aí ele fala, nossa, mais do que a metade, mas tá bom, 10 mil dá para ganhar a guerra. E aí mais um processo, 300 homens. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Nesse ponto, ele já tinha entendido que não dependia dele, que se Deus estava falando, Deus garantia. Se desse alguma coisa errada, a conta era com Deus. E ele foi, e eles conseguiram, Deus, dentro da estratégia que Deus deu, tomar posse do que era deles. Eles não precisaram matar ninguém, porque o próprio exército inimigo se matou entre si, fizeram uma confusão. Só pelo barulho deles, eles acharam que eram muitos homens do exército dele, e no final eles não precisaram fazer muita coisa. E eles alcançaram. O que eu quero dizer aqui, como eu já falei, eu faço questão de enfatizar, porque é o que Deus tem feito comigo. Ele tem batido muito nessa tecla. E eu acho que já faz um ano que ele tem batido nessa tecla comigo. Sou eu, não é sobre você. Então eu quero dizer para você que está aí nos assistindo. Não é sobre você. Não é o que você acredita a seu respeito. Não é como os outros olham para você. Não é sobre o que as pessoas dizem para você. É sobre o nosso paizão. O nosso pai, quando ele fala, vai, pode ir tranquilo. O nosso pai, quando ele fala, olha, você é minha filha amada, é porque você é. Sabe, vou contar uma história para vocês ao meu respeito. Um dia, eu ouvi dizer que ninguém jamais me amaria como eu gostaria de ser amada. E aquilo deu um nozinho na minha cabeça, porque na verdade eu já era casada. E eu falei, como assim? Mas Deus, Ele pode te dar todo o amor que você deseja e mais. Hoje, eu faço parte de um projeto chamado Permita-se Reconstruir. São mulheres improváveis. Mulheres que se sentiam incapazes, que têm se disponibilizado a viver a vontade do Pai, sem questionar o que Ele quer que a gente faça, sem questionar qual é o nosso próximo passo. A gente está disponível somente a confiar e obedecer e viver aquilo que Ele quer. E esse é o que eu desejo para a sua vida. Não importa o que deu errado até aqui. Deus, Ele não se limita aos nossos erros. Deus, Ele não se preocupa com as nossas desculpas. Ele não está nem aí para as nossas desculpas. Porque Ele sabe que nós não temos força e capacidade suficiente. Mas Ele é quem nos capacita. Ele não se preocupa com o que as pessoas estão falando sobre nós, com os mimimis. Ele não se preocupa com nada disso. Porque é Ele quem cuida de nós. Ele é quem nos cuidou, que nos criou. E Ele também te diz, não se preocupe com o que os outros dizem a seu respeito, nem de bom e nem de ruim. Não dê muita importância para o que é de bom. Não estou falando que é para você ignorar e não ser grato, não é isso. Mas não deixe que os elogios das pessoas massageiem o seu ego a ponto de você esquecer que você depende dele, que nada depende de você. Mas também não se deixe abater, não deixe de viver os planos de Deus para a sua vida só porque as pessoas não acreditam em você. Só porque para as pessoas você não tem credibilidade. Não se apegue a essas coisas. Foque no que o Pai
pensa a seu respeito. E quando seu coração apertar, você tiver dúvidas, corre lá para Isaías 55, corre para Jeremias 29:11, que ele fala sobre os pensamentos que ele tem a nosso respeito e os planos de paz que vão nos dar esperança e um futuro. Eu não sei qual o futuro que vocês esperam, de verdade, do fundo do meu coração. Se fosse uns tempos atrás, eu ficava pensando, sei lá, queria ser uma psicóloga. Queria muito ser uma psicóloga. Queria viajar o mundo. Mas hoje eu posso dizer para vocês, o futuro que eu desejo é a eternidade do lado do meu Pai. E é isso que eu espero que vocês desejam, viver a eternidade do lado do seu Pai. Gente, nós podemos viver o hoje, mas desde que seja com Ele, nele, por Ele. Que nós possamos entender que nós não podemos simplesmente fazer tudo para Deus, tudo no nome de Deus, ter um monte de atividades na casa de Deus para agradar a Deus e a gregos e troianos. Nós temos que fazer o que Deus quer que nós façamos. A gente pode ajudar em tudo, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que Ele quer. Porque é Ele que tem planos de paz e de um futuro na eternidade com Ele. Que nós possamos, que o nosso maior sonho não seja conquistar coisas terrenas que vão ficar aqui, mas que o nosso maior sonho seja conquistar o reino dos céus. E nós podemos conquistar o reino dos céus aqui nessa terra, porque o reino dos céus é o próprio Jesus. Ele é a eternidade, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação. A gente não precisa esperar chegar lá para dizer santo, 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 junto com os anjos. Nós podemos declarar isso com a nossa vida todos os dias. E é assim que eu tenho procurado viver. Eu falo para o Leandro, nossa, tem hora que eu falo, ai Deus, eu posso ficar aqui com o Senhor para sempre. Até o Senhor vir e falar, Elaine, vem para casa. Porque não existe lugar melhor, presença melhor do que a presença do Pai. Deseje o que é eterno, mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Se permita ser reconstruída pelo Pai, mas também se permita ser amada e amado por Ele, como só Ele pode amar. Quando você entender que este amor, Ele transforma, que este amor, Ele dá uma perspectiva de vida diferente, uma visão de vida diferente, que este amor, que não se compara a nenhum outro, quando você entender e se permitir viver esse amor, ninguém vai te reconhecer. Eu posso dizer hoje para vocês que o nosso Paizão é o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida e eu às vezes, eu vou falar uma coisa que talvez vocês vão se chocar. Eu às vezes falo assim, Senhor, se o Senhor quiser me levar hoje, tudo bem. Porque eu quero estar tanto com o Senhor que às vezes estar aqui, eu tenho que ficar lutando contra as distrações. Mas Ele falou, filha, vai chegar o seu momento. Por enquanto, eu quero que você mostre que este amor que você vive não é só para você. Por enquanto, eu quero que você mostre que eu amo pessoas que se dizem incapazes, que se julgam incapazes. Eu amo pessoas que não têm a força por si só, porque são as pessoas improváveis que eu amo usar para realizar as coisas perfeitas. Deus ama usar os imperfeitos para realizar a sua obra perfeita. Então, permita-se reconstruir, permita-se viver o amor, simplesmente permita-se viver segundo a vontade do Pai. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu vou cantar um pedacinho de uma música. Não corre, não pode vir. Não corre não, hein, gente? Não desliga não. Na verdade, é um louvor
louvor é o Salmo 126, no Ministério Zoe. E eu vou cantar só o que eu lembrar. Salmo 126, a música. Que fala que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia. Esse louvor, ele é uma realidade na minha vida. E eu desejo do fundo do meu coração que seja da vida de cada um de vocês. Que o Senhor seja louvado e engrandecido, porque Ele é digno. Amém. Aleluia, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. E o quê? De graça. Você quer conhecer Ele? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero eu quero conhecer. Declare seu amor por Ele. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és real. Nós te louvamos porque o Senhor nos alcançou. Aleluia. Oh meu Deus, eu sei que tem pessoas que estão assistindo agora, que precisam de um milagre, que precisam, ó Deus, de um toque, de uma resposta, que precisam, ó Deus, de uma cura.
Pai, o Senhor conhece este coração, o Senhor conhece essa pessoa. Espírito Santo, visita agora, muda este cativeiro, Senhor. Quebra essas algemas que tem prendido essa pessoa na tristeza, na angústia, esse espírito de depressão, esse espírito de morte que tem cercado esta mente. Oh, em nome de Jesus, nós quebramos essas cadeias. Ah, Pai, segura na mão desta pessoa que está caída. Levanta aqueles, Senhor, que estão prostrados. Levanta aqueles, Senhor, que estão, oh meu Deus, sem forças. Pai, pessoas que estão assistindo agora, você ouviu esta palavra. Eu sei que o Espírito Santo falou contigo. Quem sabe você se acha aí alguém perfeito. Talvez você pense assim: Deus nunca vai me usar. As pessoas me rejeitam. Ninguém olha para mim. Deus está olhando para você. Deus está vendo o que você está passando. Deus conhece cada uma das suas lágrimas. É hora de você se levantar para uma nova história. É hora de você se levantar para algo novo da parte de Deus. Em nome de Jesus, nós queremos orar e abençoar a sua vida agora. Onde você está, se possível, coloque a mão no seu coração. Se possível, dobre o seu joelho. Eu não sei, mas eu sei que o Deus de Israel, o Deus que olhou para Raabe, o Deus que falou: Gideão, eu estou contigo, é o mesmo Deus que está olhando para você. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha agora sobre cada pessoa que está acompanhando esta live, em qualquer lugar deste mundo, na Europa, no Brasil, na África. Ó Espírito Santo, visita, meu Deus. Visita, Senhor, o Teu povo. Visita, meu Deus, as famílias. Ah, Jesus, nós somos dependentes de Ti. O mundo está passando por um momento terrível. Muitos estão desanimando, muitos estão desistindo. O desespero tem tomado conta, mas a nossa força vem do Senhor. A nossa esperança vem do alto. O salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e é nesse Deus que nós confiamos.